Boa noite! Estamos ao vivo, mais uma quinta-feira juntinhos. E hoje o tema é relacionamento abusivo. E a pergunta é: você sabe identificar os sinais? Pois é, um tema bem complexo, bem intenso e necessário, né? Vou aqui mandar os aviõezinhos para as pessoas, para a gente começar a live daqui a pouquinho. Na verdade, já começou, né? E quem for entrando pode chamar também os amigos, convidar as pessoas, que esse tema é bem interessante. Oi, Carol, tudo bom? Oi, Carlinha. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas e bem-vindos. Hoje realmente esse assunto é muito interessante. Relacionamento abusivo é difícil, né, de falar, traz muitas dores, né, a gente sabe. E quem nunca, né, viveu um relacionamento abusivo, seja em que âmbito for, né? Eu sempre quero deixar isso muito claro, né? Porque às vezes a gente fica pensando, né, relacionamento abusivo é só numa relação entre parceiros românticos, né? Mas não, tem relações de amizade, relações familiares, relações de trabalho que são extremamente abusivas e a gente acha que tá tudo bem, que tem que aceitar aquilo, que faz parte do nosso dia a dia e não faz mesmo. A gente precisa cada vez mais estar com um olhar atento, estar com a nossa escuta ativa para a gente perceber as falas e as nuances desses relacionamentos abusivos. Oi, Carol. E a gente precisa realmente estar sempre atenta, né? E é um olhar carinhoso para cada um de nós, para a gente mesmo, para a gente se prevenir, se precaver de dores, de relacionamentos que só fazem mal para a gente, né? A gente não tem que se submeter a relacionamentos tóxicos, não tem. E eles realmente acontecem em todo tipo de relação. Então, no trabalho é muito comum, né? Ele vem disfarçado de outras questões, às vezes desculpas de meta, de resultado, mas a gente tem que olhar sempre, perceber, escutar e entender o que tá ali nas nuances, né? Essa semana eu fiz um post aqui no meu perfil falando sobre os sinais dos relacionamentos abusivos, né? E eu coloquei palavras bem fortes no post. Foi tipo uma nuvem de palavras, né? Uma nuvem de palavras dos sinais dos relacionamentos abusivos. E eu falei em jogos emocionais, eu falei em manipulação, eu falei em violência. A violência, gente, ela pode ser física, mas tem muita violência verbal que faz muito mal e faz até às vezes pior do que a física, porque às vezes a violência física, ela acontece uma vez e você se liberta, né? Dá um estalo em você e você se liberta. Opa, não, esse não quero, né? Outras vezes não, é claro, a gente sabe. Mas a violência verbal, ela vem disfarçada e ela atinge o nosso emocional, nossa saúde mental, nosso físico, nossa alma, sabe? Então, vamos ter atenção à violência verbal. E eu gosto sempre de falar que a violência verbal, né, a fala do abusador, ela não precisa estar sempre aos berros, gritando, sabe, com aquele ar grosso, com aquela voz grosseira, com palavras chulas. Não. A violência verbal, ela acontece mesmo com uma voz doce, suave, se fingindo interessado, dizendo que está trazendo amor, que está preocupado. Presta atenção nos sinais, tá? Eu falei também sobre intolerância, humilhação, punição. A punição acontece. Sim, e às vezes você não percebe. Por exemplo, no trabalho, não te chamar para uma reunião que era importante, que era da sua equipe, te deixar de fora, te colocar fazendo um trabalho menor que o seu, do seu cargo. Isso é punição.
Isso é punição. Então a gente às vezes acha que não, é porque a outra pessoa da equipe não fez e tal. Preste atenção no que está travestido do que está acontecendo na sua vida, ok? Uma outra palavra que eu coloquei foi domínio. Depois, isolamento. Isolamento não é só entre pessoas românticas, entre parceiros românticos. Acontece no trabalho, acontece na família, acontece entre amigos, sabe? Aquela pessoa que fica lá isolada, que ninguém chega, porque alguém está manipulando, está deixando aquela pessoa de lado, por qualquer motivo que seja, mas está lá isolado. Aquilo faz você ficar se sentindo sozinho, se sentindo fragilizado, fraco. Faz você ter medo de reagir, de dar uma reviravolta, né? Uma outra palavra que eu usei foi possessividade. Possessividade. Quantas pessoas você conhece nos seus relacionamentos que são possessivos, em excesso? Cuidado. Frieza, inferiorização, desrespeito. A pessoa desrespeita qualquer tipo de pessoa, de outra pessoa, é um abusador. É uma pessoa que está ali fazendo o mal e que vai fazer o mesmo com você, porque é padrão dele, padrão de repetição dele é essa. Isso aí, Carol, inúmeras pessoas possessivas. Então, desprezo, ar de superioridade, ciúmes e desconfiança, mudanças de humor, é muito típico do abusador. Começa como se fosse uma pessoa maravilhosa, carinhosa, né, atenciosa, que está ali para te ajudar, né, pode contar comigo, estou aqui para você. Isso em qualquer lugar, gente, presta atenção nas falas. É no relacionamento romântico, no trabalho, na família, entre amigos. Presta atenção, não é só entre parceiros românticos. E aí vai e tal, daqui a um mês, 2 meses, a pessoa muda de humor. E assim, em atividades corriqueiras do dia a dia, em alguns acontecimentos ela reage de outra maneira. E aí vai, te agride. E aí depois volta para aquele mesmo humor do amor. Sabe? Não, mas eu fiz isso porque era amor. Então, tomar cuidado com isso, né? Eu tenho um exemplo, eu sempre me lembro, quando a gente fala de abuso no trabalho, né? Eu sempre me lembro de uma chefe que eu tinha, não vou dar nomes, não vou dar locais, mas ela tinha uma insegurança porque ela entrou por uma porta lateral, na verdade, não vou explicar, imaginem o que vocês quiserem imaginar, e ela protegia uma pessoa na equipe que ela tinha descoberto que ele roubava da empresa. E aí ela manipulava ele para ele fazer tudo que ela quisesse do trabalho. E eu entrei nesse meio do caminho na empresa e comecei a fazer o meu trabalho e tal, não sei o quê. E a gente tinha muita reunião de feedback, né, de dar retorno e tal. E a frase que ela sempre usava comigo, ela era assim: eu gosto muito do seu trabalho, mas eu não confio em você. E ela frisava, sabe? Ela reforçava a parte da não confiança. Por quê? Porque ela queria me colocar ali, submissa a ela, né? Não só no cargo, óbvio, tinha toda a hierarquia de chefe funcionário, né? Ela era minha chefe, mas era além disso, sabe? Ela queria me fazer acreditar que eu não era uma boa pessoa, que eu não era uma boa funcionária, que eu não fazia as coisas direito. Então, assim, o que isso ia fazendo, né? Ia fazendo eu ficar para baixo, eu render menos, eu não fazer o meu trabalho direito e, claro, só ela na equipe se sobressaía, né? E eu percebi que isso era um padrão dela, não só comigo, com outras pessoas da equipe também. E com esse menino que ela pegou ele roubando, e foi realmente roubo de dinheiro, ela controlava ele em tudo. Então, assim, muito feio, sabe, presenciar aquilo. E a gente tem que perceber, a gente só consegue perceber isso, na verdade, quando a gente está com o olhar atento, com a escuta ativa, quando a gente percebe e sabe o nosso valor, quando a gente sabe das nossas capacidades. Então, assim, eu queria muito hoje falar sobre esses sinais nos relacionamentos abusivos
e vou sempre voltar a bater nessa tecla, né, dos relacionamentos abusivos, que a gente pode sim se libertar deles, que a gente pode sim resgatar nossa identidade, nossa autoestima, nossa saúde mental, porque a gente tem que saber, tem que se conhecer, a gente pode entender quem somos, né? O despertar da consciência é o autoconhecimento, é a gente saber, nossa, mas eu sou Cláudia, eu me formei, eu estudei, eu tenho capacidades, eu tenho forças, eu tenho qualidades, eu também tenho defeitos, mas os meus defeitos não atrapalham nesse assunto ou atrapalham só naquele assunto. Enfim, quanto mais a gente se conhece, mais a gente desperta a nossa consciência e mais a gente treina o nosso olhar e a nossa escuta para perceber quando as pessoas estão sendo abusivas com a gente, né? Eu já falei aqui algumas vezes sobre o meu aborto. Tava uma vez eu fui caminhar, encontrei uma amiga e a gente foi atualizar as coisas da vida e tal, não sei o quê. Por que eu tô contando isso? Que são pequenas frases que você, quando tá sabendo quem você é, entendendo o seu valor, percebendo a sua dor, né? Vivendo o aqui e agora. E essa questão do mindfulness, do viver o aqui e agora, não é para você estar sempre bem na vida. É para você perceber o que tá bom, o que tá ruim, o que tá normal, neutro, e para você enfrentar o que tá ruim e reverter e melhorar, sabe? A gente não tá aqui dizendo que a gente é perfeito e que é assim que a gente se conhece rápido para poder superar todos esses tipos de relacionamentos ruins. Mas quanto mais a gente tá se pertencendo, né? Sabendo quem você é, mais a gente consegue perceber as nuances das falas, né? Então, nesse encontro com essa minha amiga, eu estava falando sobre o dia a dia, não sei o quê, ela me perguntou, devia ter uns 6 meses que eu tinha sofrido meu aborto, estava ainda me recuperando, estava no meu luto, na minha fase, né, na minha superação, e aí ela falou assim pra mim, ai, como estão seus gatos e tal, acho que todo mundo sabe aqui que eu tenho gatos, né, que eu aposto coisa deles aqui de vez em quando, e aí eu falei, meus gatos estão ótimos, aí eu contei, imagina que agora a mais velha, Ariel, quando ela quer que eu levante mais rápido ou me acordar de alguma maneira, né, levar comida, água, etc., ela vai e lambe meu sovaco. Olha só que incrível isso, não sei o quê. E aí ela falou uma frase assim: tá vendo? Já te dá trabalho com gato, por que você quer ter filho? Olha essa frase, olha a situação, amiga pessoal. Eu tinha acabado de ter o meu aborto, estava sofrendo com isso, ela sabia o quanto eu estava sofrendo com isso, a pessoa emenda uma frase tosca dessa. Então, assim, da onde vem essa vontade tamanha de fazer frases horrorosas dessa, de humilhar o outro, né? De dizer que você é melhor, né? Aí tem uma outra pessoa que eu também não vou nomear, eu nunca vou nomear as pessoas, tá? Ou vou dar nomes fictícios. Que você começa a falar assim, minha mãe tá doente, minha mãe tá teimosa, minha mãe tá não sei o quê, minha mãe tá aquilo. Mas a minha mãe é muito pior do que a sua. Então, assim, superioridade, por que você tem? De onde vem esse desrespeito com a dor do outro, né? Esse querer sempre estar por cima, né? Essa questão de querer diminuir o outro, né? Minimizar a história do outro, desqualificar o outro profissionalmente, né? Ou das qualidades. Da onde vem isso, né? Então é muito interessante, né? O interessante de estudar isso mesmo, porque a gente tem que olhar a nossa origem, né? E da onde vem a nossa origem? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós. Eu tô querendo desculpar as pessoas. Não tô querendo desculpar, mas são atitudes que são inconscientes, porque estão lá, já intrínsecos, né, de cada pessoa. Por quê? Porque de 0 a 7 anos, o ser humano não tem capacidade de entender que ele já é um indivíduo, não tem discernimento, né, para entender o que é bom e o que é ruim. O que eu vou aprender aqui que serve para mim, né? Quem sou eu, qual é a minha essência? Não tem essa capacidade ainda. Então, o que nós fazemos? Nós modelamos o que está à nossa volta. Então, se a gente tem dentro de casa, o próximo da gente, pessoas que têm esse costume
de se relacionar de modo abusivo com qualquer outro tipo de pessoa, a gente vai aprender isso. A gente vai aprender isso. Eu me lembro muito de uma novela, e eu sou noveleira, de uma novela que passou, que eu não vou lembrar o nome do ator, mas eu sei que a mãe dele era Marieta Severo, e a mãe dele batia nele com móveis desde que ele era bebê. Então ele aprendeu que aquilo era uma forma de amor, porque imagina se minha mãe vai me ensinar uma forma que não é amor, né? E ele replicava isso com as mulheres que ele amava muito. E ele só enxergava a forma de amar como violentando fisicamente, agredindo verbalmente. Então, assim, da onde veio isso, né? Tava lá gravado nele, inconscientemente, e era assim que ele replicava os relacionamentos. Até que ele começou a tomar consciência do que ele fazia, de que era errado, de que magoava as pessoas que ele amava, né? Que é o contrário, em vez de aumentar o amor, diminuía o amor. E aí ele foi buscar um autoconhecimento, buscar entender a origem disso e mudou, quis mudar, né? Então, assim, é muito interessante a gente entender a nossa origem, perceber da onde vêm esses nossos hábitos de gritar, de humilhar, de fazer joguinhos de manipulação, jogos emocionais. Da onde vem isso, né? E será que isso eu quero levar para minha vida? Será que isso tem a ver com quem eu sou realmente na essência? Será que isso faz bem no meu entorno, nos meus relacionamentos, no meu lado pessoal, no meu lado familiar, no meu lado entre amigos, no meu lado profissional? Como é que eu tô tratando as pessoas no dia a dia, né? Eu tô sendo uma pessoa boa que eu vou realmente dar e receber da mesma moeda, né? As relações positivas, ou eu tô sendo uma pessoa abusadora e que eu não tô nem percebendo, né? Eu tô realmente minimizando os outros, diminuindo os outros. O que eu tô fazendo, né? Então, perceber esses sinais dos relacionamentos abusivos é muito importante para a gente ter noção do que a gente está fazendo, do que a gente está aceitando receber, do que a gente quer passar a viver nos próximos dias, né, no futuro. Então, assim, olha para você, perceba, né, como é que tá o seu dia a dia, como é que você lida com esses relacionamentos, com esses acontecimentos, né, na sua vida. Os relacionamentos, as falas, né? Eu tive um. Quem nunca teve um relacionamento abusivo, né? Eu já tive vários, vários mesmo. E cada vez mais eu percebo melhor as palavras e as atitudes para eu realmente escolher se eu quero estar ali, e seja qual for o motivo, né? Se tem algum ganho para mim eu continuar ali ou não, ou se eu quero me livrar daquilo porque eu já não tô me reconhecendo, eu tô fraca, eu tô me sentindo com autoestima baixa, eu não sei mais o meu valor, eu não sei mais o que eu mereço, né? A minha vida não tá caminhando, tô sem prosperidade. Então, assim, o perceber, né, as falas, as atitudes, os comportamentos à nossa volta são que fazem a gente perceber e escolher novos caminhos, né? Novos caminhos. E assim, a gente tem realmente que despertar a consciência para esse olhar, que se fortalecer, né? Quer ver? Vou fazer um parênteses. Na semana passada, né, eu falei sobre os nãos os nãos necessários para a gente viver melhor, né? E no meio da live eu falei sobre o teste de forças de caráter do Via Institute, que é gratuito. E eu falei que eu tenho um link na minha bio, que você só clicar no link da minha bio e ir lá e fazer o seu teste gratuito. E eu sorteei 5 sessões de avaliação de resultado dos testes. As 5 pessoas foram lá, fizeram o que eu tinha combinado na live. Das 5 pessoas que ganharam o teste, e aí assim, se você estiver vendo a minha live e for uma das 5 pessoas, receba isso com amor e para uma reflexão. Apenas 2 fizeram o teste e das 2 que fizeram o teste, uma já marcou a sessão individual.
Então, assim, é um teste gratuito para você se conhecer mais, para você identificar suas forças, para você se fortalecer na vida como pessoa, como ser humano. E o mínimo que você tem que fazer é fazer um teste gratuito. É rápido, 5 minutos. E você não faz. E aí você ganha uma sessão e você não marca. Então, tem uma frase que eu gosto muito de falar que é: a sua vida vai te engolir enquanto você não escolher você em primeiríssimo lugar. Pode ser que você não queira fazer o teste, tá? Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas eu tô só falando como um exemplo de uma das coisas que a gente poderia fazer para se fortalecer, para se conhecer mais, né? Para ganhar autoconhecimento, para despertar a consciência. E a gente não faz. Quantas outras coisas simples no seu dia a dia você não faz porque você não está te escolhendo em primeiro lugar? Muitas, muitas. Então, às vezes a gente não tem nem 5 minutos pra gente mesmo por dia. A gente cuida de todas as outras pessoas, atura relações horríveis e não faz 5 minutos, meia hora, 1 hora, alguma coisa pra você. Então, decida quando você vai olhar pra você. Quando você vai te escolher em primeiro lugar. Olha, o seu passado não te define. A sua origem não faz você ter que ser exatamente como a sua origem. Você pode honrar a sua família, entender que eles são assim e escolher ser diferente. Escolher, escolher. Esse é o verbo, sabe? Esse é o verbo. E quando a gente olha pra gente, a gente escolhe se colocar em primeiro lugar. E quando a gente escolhe se colocar em primeiro lugar, a gente desperta o nosso olhar e o nosso auto-amor, o nosso autocuidado consciente. Para quê? Para a gente se submeter a relações saudáveis, para a gente resgatar a nossa identidade, para a gente se libertar de relações ruins, seja em parceiros românticos, na família, entre amigos, no trabalho. Qual o maior tempo do seu dia? É o seu trabalho. Você realmente precisa aturar pessoas ruins no seu trabalho? Será que pode ser temporário até você achar uma outra coisa que te faça melhor? Você não tem que aturar pessoas sendo grossa com você e abusando você, fazendo jogos emocionais. Não tem, em lugar nenhum, em lugar nenhum. Então, o estar conectado, né, com você te faz ter esse olhar atento, te faz ter essa escuta ativa para você fazer escolhas positivas para a sua vida, para você resgatar a sua identidade. Sabe? É muito importante a gente resgatar a nossa identidade. Muito, muito importante. A gente evita relações que só vão colocando a gente para baixo, que fazem a gente se sentir fraco, que fazem a gente se isolar de outros convívios, de outras pessoas, que fazem a gente não conseguir expressar nossa opinião, que fazem a gente sentir culpa. É, é. Por que você tem que estar com relações que te colocam para baixo? Quem foi que falou para você que você não pode mudar? Quem foi que te falou que você tem que ter os mesmos amigos até a vida acabar e aturar relações ruins? Não tem. Eu tive um namorado que tudo que eu fazia, ele me botava para baixo, né?
E aí eu via como ele tratava a mãe dele, com desrespeito, berrando. E eu pensei, daqui a pouco ele vai fazer isso comigo, né? E aí ele começou a fazer comigo. E aí eu saí fora. Mas ele tinha frases que ele levava na brincadeira, né? Que ele falava assim pra mim: ah, não, isso aí você não vai conseguir fazer, só na próxima encarnação, né? O que que ele tava falando? Tava brincando, mas dizendo: você não é capaz, você não consegue, você não tem conhecimento pra fazer isso, não tem qualidade. E aí, por momentos, eu ficava me sentindo uma pessoa totalmente diferente de mim, né? Outra frase que ele falava era: não, é que eu sou competitivo. Não é que eu queira que você não consiga as suas coisas, é que eu sou competitivo. Então, assim, olha a nuance, né, do relacionamento abusivo, né? O que que ele estava querendo ali fazer? Me inferiorizar, me diminuir, me manipular, sabe? Fazer realmente eu acreditar que eu não conseguiria fazer o que eu queria fazer. E coisas bobas, simples, sabe? Então, assim, o despertar, né, da consciência, o conhecer, o estar conectado com você, é fundamental para você perceber os sinais, para você perceber que tipo de relacionamento está rodeando a sua vida e que tipo de relacionamento você realmente quer para você. Não, Cláudia, não consigo. Claro, é muito complicado a gente sair dessa zona de conforto, né? E fazem a gente acreditar o tempo inteiro que a gente não vai conseguir sair disso. Que a gente não é capaz de conseguir ter relacionamentos saudáveis. Mas é sim, é sim. Você pode fazer escolhas melhores para a sua vida. Esteja atento, escute o seu sexto sentido. Todo mundo tem um sexto sentido, né? Você vai num lugar, você entra, você não gosta da energia daquele lugar, ou do ambiente, ou do barulho, você vai embora. Por que que você não faz isso com seus relacionamentos que são abusivos? Ah, Cláudia, porque às vezes eu não posso fazer porque eu tenho que pagar minhas contas e tal, não sei o quê. Ok, arrume um jeito de mudar de ambiente. Arrume um jeito de lidar melhor com aquela situação. Eu tive um trabalho, quando eu era da área de marketing ainda, que uma das minhas chefes só chegava no escritório tipo 3 da tarde, quando todo mundo já estava lá desde 8, 9 horas da manhã. E quando dava 6 horas da tarde, que era o horário de todo mundo ir embora, ela queria marcar as reuniões. Só que eu fazia parte dos eventos, então eu estava, sei lá, 2 vezes na semana, é, voltando para casa tipo meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo evento. E eu não chegava atrasada nem um dia, nem quando o dia seguinte do evento. E então, quando eu não tinha evento, eu sim saía no meu horário às 6 horas. Nossa, ela passou a reclamar, reclamar, reclamar. Aí até que um dia ela foi fazer a reunião, e aí eu falei, olha, eu já tô de saída, já deu meu horário hoje. Tive coragem de falar isso. E aí ela foi e falou, assim fica parecendo funcionário público. Eu tava inspirada. Eu tava realmente, assim, dona de mim, sabendo da minha capacidade, sabendo do meu valor, sabendo do que eu merecia, assim, ser tratada com respeito. Naquele dia eu me inspirei, eu falei, olha, não fica parecendo não, sabe? Porque eu chego todo dia antes do meu horário, saio todo dia que tem evento, que é pelo menos 2 vezes por semana, depois de meia-noite. Então, no dia que não tem evento, eu vou sim sair no meu horário. Se você quiser fazer uma reunião amanhã, eu fico até um pouco mais tarde. Mas hoje eu realmente não posso, porque eu tenho um compromisso. Mas deixa eu te reforçar, não fica parecendo um funcionário público, não. Depois, se você quiser, você pega a folha de ponto e olha meus horários, tá bom? Agora eu tô indo. Um beijo. Mas, gente, nunca mais essa pessoa me tratou, me humilhou, me desrespeitou, me pediu para fazer uma reunião fora do meu horário, entende? Então, assim, tem um momento que você tem que estar tão dono de si, sabendo tanto da sua capacidade, dos seus valores, que você tem coragem de botar para fora e de responder. Eu não respondi com grosseria, eu fui educada, eu me posicionei. Então, essas questões são muito importantes. Despertar a sua consciência para entender quem você é,
para saber das suas capacidades, para se fortalecer, para se posicionar e lidar melhor com as situações que não te fazem bem. Para quê? Para assim que possível você realmente se libertar 100% delas, né? Então, a live de hoje já está acabando, já são 8h30. Eu vou realmente fazer live todas as quintas-feiras, às 8 da noite. Vai ser sempre uma live expressa, de 30 minutinhos. Sempre vai ficar gravado aqui. Sempre um tema para a gente se aprofundar nas questões dos relacionamentos, de identidade, né, do nosso autoconhecimento, do nosso valor. E eu queria terminar a live de hoje sorteando uma cartinha da minha caixinha de constelação, porque entender a sua origem e os seus sistemas faz toda a diferença para você também se conhecer e se despertar. Então, vou pegar as cartinhas aqui na mão. Vou embaralhar. Embaralhar um pouquinho, só para sair da ordem que está lá na caixinha. E vou tirar uma frase para a gente terminar a live de hoje. Vou tirar essa daqui, ó. Vamos ver qual é. Essa frase é: eu respeito o seu destino. Eu respeito o seu destino. Eu sei que tá ao contrário, mas para vocês verem que tá aqui. Eu respeito o seu destino. Olha que frase incrível para finalizar esse tema de hoje, que a gente falou sobre relacionamentos abusivos, se a gente conhecia e sabia identificar os sinais. Eu respeito o seu destino. É cada um olhando para o outro, identificando o outro como um indivíduo e respeitando o caminho desse indivíduo, sem ficar com joguinhos emocionais, com manipulação, com violência, simplesmente respeitando o destino de cada um. E por destino eu quero falar que são as escolhas conscientes que a gente faz todos os dias da nossa vida, tá bom? Pense sobre isso, faça escolhas maravilhosas, positivas e agregadoras para a sua vida, todos os dias. Um beijo e até semana que vem.